I'm Kate Tice, Senior Quality Systems Engineering Manager here at SpaceX. And I'm Dan Hewitt with SpaceX Communications. Welcome to our second ever broadcast from Starbase's new Star Factory building. First, if you don't count Monday. But we are at T-minus 28 minutes, 20 seconds, and counting down to a liftoff at the open of our window at 5:30 p.m. Central Time today. 3 days ago, we stood down from a launch attempt after triggering a few holds during the count, which had us hold at T-minus 40 seconds for several minutes, resume the count, and then trigger another automated hold. The final item that ended the day was when we encountered lower than acceptable pressure on the ground spin start system for 2 of the outer engines on the Super Heavy booster. All Raptor engines use high pressure gas to start up, and we use gas stored on the ground side to start up the 20 outer engines on Super Heavy. By the time this automated hold appeared and the team started to work through it, we also triggered a hold on the booster LOX levels and had to call it for the day. We were able to trace the spin system issue to just a misconfig on some of the ground hardware, so that had a really straightforward fix. We just took the time, though, to look into some of the other items that resulted in holds throughout the count, including some of our automation was triggering holds on the booster, which we were able to actually clear during that launch attempt by confirming the hardware was healthy, and we had some manual commanding backups. We also looked at some pop-up hardware and software issues on the ship, and just to put us in the best possible spot for a launch today, we destacked Starship, did some repairs inside a ship, and then ran some additional checkouts. And that brings us to today, just about a month and a half after our last flight, which saw the second ever tower catch of the Super Heavy booster and the first flight of our upgraded ship, which unfortunately ended much sooner than we had hoped. It's important to remember that in development programs like this, progress is not always linear, and there is no comparison to putting flight hardware in a flight environment to learn as fast as possible. We always want to be in the best possible position to achieve our mission objectives, which is why we stood down from launch on our previous attempt and took the time over the last few days to get ready for launch. Now, the objectives for today's flight going to look very similar to Flight 7. As always, primary payload for these flight tests is data. We are planning to deploy some simulated Starlink satellites and fly a range of experiments focused on reentry. We removed a whole bunch of tiles again from the ship for reentry testing, looking to really stress test it. We'll also be intentionally stressing the flaps during reentry so we can test the limits of ship before we get ready to attempt future ship catches. So there is a lot of new testing happening today, and as always, excitement is guaranteed. Now, just a real quick status check. So you could tell we're loading prop onto the vehicle. We were able to get through our prop load go, no go just about 40 minutes ago. And we are loading liquid oxygen, liquid methane on both vehicles, not tracking any vehicle problems, issues on either booster or ship. Weather is green right now. Winds at the pad are actually significantly lower than they are even just for us over here at the Star Factory. Just a couple mile difference makes a big change in those wind speeds. And range is currently projected to be go, but we are always watching any boats that are out there in the ascent and the entry. Now, let's take a couple of minutes to meet today's vehicle. Sitting there on the pad, it's the world's biggest rocket, Starship. Starship consists of 2 stages, the ship, which has 6 Raptor engines, and the Super Heavy booster, which has 33 Raptor engines. Both stages are fully reusable.
Super Heavy is the most powerful rocket ever flown and is designed to launch, return, and refuel, and launch again with zero refurb between flights. And then everything else you see around Starship, we refer to as Stage 0. That includes the towers. We've got our second launch tower stacked on the left side of your screen there, getting ready to come online later this year. It also applies to orbital launch mounts, our quick disconnect systems, everything on board. Also the water-cooled flame deflector, which is right underneath Starship. That's a particularly cool piece of engineering. It uses several 100,000 gallons of potable water to offset the pretty intense heat pressure coming out of those 33 Raptor engines at the bottom of the Super Heavy booster at the time of liftoff. Now, you mentioned engines. Of the 6 Raptor engines on the ship, 3 of those are optimized for sea level performance and the other 3 for vacuum. Raptor Vacuum, or RVAC, well, those have a larger exhaust section and expansion nozzle to maximize efficiency in space, as there's no atmosphere up there. The ship as a whole is designed for vertical takeoff and landing on any hard surface. The ship itself has 4 flaps that are used to control its attitude and enable precision landing during subsonic flight. And then for full reusability, the ship has to survive re-entry not just once, but multiple times. It does that by using that heat shield, which is composed of those thousands of hexagonal ceramic tiles, which can insulate the vehicle during re-entry, temperatures spiking up to about 2,600 degrees Fahrenheit in some spots. And a rapidly reusable heat shield has never been flown on any vehicle in history. So continuously improving the one we have, Starship, is still a key focus of our flight test campaign. And of course, in between our first and second stages is our hot stage. Hot staging is when the second stage engines ignite while still attached to the first stage. There you can actually see a video of our previous hot staging maneuver, or executed on a previous flight, and how the ship's engines light while it's still ignited while the booster's engines are still firing. Basically, the rocket never stops accelerating, which makes it more efficient than traditional stage separation. And then after we launch the booster, we also have to catch the booster. And we do that by using the 2 robotic arms, the same ones that lift Starship onto Super Heavy before we launch. They also catch the booster when it returns. It means we don't have to have any landing legs in the booster. That's a lighter booster. It means we can put more payload, more stuff going to space. Thousands of criteria must be met before the booster can return and be caught. It requires a healthy systems and manual commanding from the flight director. And just like on our previous flights, if that command's not sent before the end of the boost back burn, or if those automated health checks running in the background find any unacceptable conditions on the booster or the tower, they'll kick us out, and the booster can default to a landing burn and a soft splashdown out there in the Gulf. Yeah, we've said it before, we'll say it again because it still holds true today. We accept no compromises when it comes to ensuring the safety of the public and our team, and the booster return will only take place if those thousands of conditions are right. So as the clock continues to tick down to launch, let's say hello to Chris, who's once again posted up in Hawthorne. How's it going, Chris? Hey, Kate and Dan, and welcome everyone to Hawthorne, California. As you can hear and as you can see, the crowd is gathering. Excitement is really building here for Starship's 8th flight today. And speaking of flight, let's talk about the Raptor engines, which have quite a workout ahead of them today. Now, our Raptor engines are designed and manufactured right here in Hawthorne, and they have certainly accomplished some impressive things already. They've powered Starship in its first few flights around Earth, and they've helped bring 2 Super Heavy boosters back for a catch by the Mechazilla system at the launch site. But here at SpaceX, we're always looking to improve our designs, and we do this by using something that we call the algorithm. Now, for Raptor, the algorithm has helped us question the requirements for the engine, find the parts that we don't need, and then optimize the design for manufacturability and reuse. This allows us to simplify designs and drives us toward that rapid, reliable reuse. And as you can see on your screen here, it is definitely what we have done with the Raptor engine. Look at that beautiful family photo. You can really see how Raptor 3 is an unprecedented step forward in design. It eliminates the parts we don't need. It moves a lot of stuff inside the engine. And one thing that it also allows us to do is to delete the heavy engine heat shields that are used on the current version of Raptor today. And what that means is that when we switch to the Raptor 3 engine later this year, we'll be able to save about a metric ton of mass per engine. And when you multiply that by 39 or more engines,
That's a lot of mass. And that mass savings actually helps us increase Starship's efficiency and the amount of payload that we're able to deliver to space and to Mars with Starship. But before we get to Mars, we still have a lot of important and critical development work to do, and it's flight tests like today's that help us do just that. Needless to say, the Raptor teams here in Hawthorne are very excited for today's flight and to see their hard work fly, just like all of our Starship teams are today for Flight 8. So Dan and Kate, back to you for some more info on Flight 8. Thanks, Chris. You mentioned development. Let's talk about things that we learned from our last Starship mission. In January, Flight 7 of Starship generated lots of important data. That data led us to change some of our pre-flight testing for today's flight. A major find from Flight 7 was the detection of a harmonic response that was much stronger during flight than anything we had seen during testing. That's right. Rocket engines create incredible amount of noise, vibration that can pass through every component in the rocket itself. Flight 7, we saw those vibrations at a specific frequency. They were also strong in a strong enough amplitude that it was placing a lot of extra stress on some of Starship's propulsion system. And that's what most likely led to propellant leaks that then cascaded into fires and ultimately our loss of contact with the ship. As part of our investigation, our team took this flight's ship through a 60-second static fire, which was 10 times longer than any previous static fire. The test cycled through throttle levels to recreate different conditions seen within the propulsion system during flight. You can see that on your screen now. We also tested hardware changes on fuel feed lines to Raptor's vacuum engines. The additional data we got from this test specifically led to some new hardware that's installed in the RVAC fuel feed lines, which are also unique to this upgraded version of ship. Those feed lines look like large straws. They run through the oxygen tank, and those are delivering fuel directly to those vacuum engines. The new hardware was successful in significantly lowering the strength of that harmonic resonance and relieving the extra stress on the prop system. And then just in addition to new hardware, we made a couple of operational tweaks, adjusting things like the temperature of the propellant as it's being fed to the engines, also changing the throttle level that we're setting those engines at on ascent. We also looked at where fires broke out in the attic, which is the unpressurized space between the bottom of the ship's liquid oxygen tank and the engine heat shields. Fires here resulted in loss of ship on flights 2 and 7, so we took steps to make it more resilient to leaks. We added a hefty purge system that uses gaseous nitrogen. Similar to the carbon dioxide system on the booster, it floods the zone with an inert gas to help prevent a fire. Yeah, we also increased the attic's just natural fire defense. We added some more vent holes that helps to keep that attic pressure close to vacuum. As Starship flies into space, makes it harder for a fire to ever exist. And then on the next generation ship, we're going to do the best thing possible and just start deleting some parts. Yeah, the best part is no part. The next generation of ship is going to use Raptor 3 engines, which are going to reduce that attic volume, and they're also going to eliminate most of the joints on the engines themselves that can leak into the space. In the end, these changes represent the core of our test program. We fly hardware in a real-world environment, learn from the data, make updates, and fly again. And then today we're going to be attempting to do everything that we didn't get to do on Flight 7. So we're still looking to get our first re-entry with the upgraded ship, while we're going to be really intentionally stressing it again to get data on what the vehicle's boundaries are. So everything we've got ahead of us, as always, starts with liftoff, and that's super heavy, igniting those 33 Raptor engines, lifting off from the pad here at Starbase for that initial ascent. All 33 will burn for the first roughly 2 minutes before we get into hot staging. For hot staging, the second stage will ignite its engines while still attached to the first stage. That will create that stage separation. The booster will perform a flip maneuver and head on back to the launch site here just behind us. Then we will hopefully see the third ever tower catch by the launch tower. Meanwhile, ship completes its ascent burn, gets into its suborbital trajectory. We've got some extra things we're going to do in space, like deploy those Starlink simulators. Also going to be relighting one of the Raptor engines, one of the sea level engines, before we get into re-entry. Yeah, that re-entry phase will test multiple experiments, including missing heat shield tiles, metallic tiles, and loading the vehicle's flaps.
The ship will then perform a flip maneuver and hopefully achieve a soft water landing as we have seen before. We've got some buoy cams stationed out there to give us great daylight views of that splashdown in the Indian Ocean. Yeah, it's a lot, but again, we're really focused on finding what are the real world limits of Starship. We're doing it in this very remote area to find those limits before we get ready to return ship to the launch site and eventually catch it. And a lot of the upgrades we made to get to this version of ship are going to enable that. Yeah, man, that's going to be exciting to see ship catch. It's going to be wild. Now, Ship 7 premiered a huge block of upgrades to add more capability to Starship, and we've carried them through to test on Flight 8 today. First, the forward flaps got a redesign. They have shrunk and shifted away from the ship's belly or the heat shield. You can see that on your screen there. This new position will reduce their exposure to heating during re-entry. We've also extended the length of Starship, and we've done this by 2 meters. This additional height gives us about 25% more propellant volume, which will aid in future longer duration missions. We also implemented propulsion upgrades such as new fuel feed line system for the Raptor vacuum engines, as well as vacuum jacketing of feed lines and an improved propulsion avionics module. And you've heard us talk, a lot of the experiments we're running today are focused on reentry. We're intentionally removing a whole bunch of tiles all over Starship itself in this missing tile test. They're removed in critical areas this time, including over those propellant tanks, around some of the flaps, as we're really looking to use this flight to push Starship's capabilities. If we're not resilient to a missing tile and the backup ablative underneath, we need to know that. Boa noite, We está me also ouvindo? test a couple of different tiles on Starship, some metallic ones, one of Alô? which has some active cooling built into it. Avionics also Opa, está tudo bem? design with 4 upgraded Starlink terminals. You can Meu see áudio the tá bom. application there popping up on your screen. Those Eu now também. combine Starlink navigation, Vamos lá, radio que eu ajeitar frequency, aqui. as well as communications into a single unit. And non-structural versions of the Eles- ship's catch fittings É, eu will não be tenho sold to certeza. thermal performance, Depende i.e. se do they eles quiser survive participar. re-entry, along with smothered and tapered Eles- edge on a smooth and tapered edge on Depende the se os outros tile caras line querem to address participar, né? hotspots É we depende. covered and saw on Flight 6. And we've got some radar sensors on the tower catch arms again, as we're just looking at different ways to measure distance between the arms and a vehicle. These ones are actually protected by kind of a modified version of Essa our heat shield faltando 2 tiles. minutos. Beleza. Se der ruim, Eu vou diminuir um pouco o áudio chiquinho, porque da última vez ficou estourado. Right before its landing burn that rapidly reorients your antennas, which you're using for navigation. So Mas those são extra uns sensors on the 5 ground Não, a minutos side da questão, live. help just add more layers a of questão não é resolver, a questão é gritar mesmo. for the catch. And in Vai que another daí eu first, estou no mic, Starship aí will começa deploy 5 minutos 4 antes, entendeu? Starlink simulators. They are similar in size Dessa vez to eu our tô next generation Starlink escutável, satellites. Starship will have the ability audível. to deploy our advanced V3 Audível Starlink não é meu ouvido, satellites, mas beleza. which will Tá bom. help further Starlink's impact in the coming years as we work to expand access to Tô high-speed internet. acompanhando aqui a live da SpaceX. Each Starlink V3 launch is planned to add about 60 terabits per second of capacity to the Starlink network. To give you some perspective, that's about 20 times. Beleza, vou ver o que eu consigo aqui. Right now with every V2 mini launch on a Falcon 9. Those Starlink simulators that we're going to deploy are on the same suborbital trajectory as Starship itself. They're expected to demise upon entry. Starship's trajectory looks super similar to our last couple of flights. Splashdown is targeted for the Indian Ocean. Acho que é mais provável que o Drops consiga melhor as informações. That just helps Você us tá ouvindo get a live da data SpaceX? on the É que in-space burns and show Starship is capable of deorbiting. Speaking of deorbiting, Esse áudio ficou um pouco estranho agora para mim. one of the hallmarks of these Starship missions Tá are ouvindo a live the da SpaceX? incredible views that we get throughout flight and especially during re-entry. Tô ouvindo aqui a live da As evidenced SpaceX. by many a phone and desktop Esse áudio ficou um pouco estranho agora. Every day, we're working to expand the Starlink network both on Earth and in space. For how this all connects us to É o the big Tyler. mission, let's head back to Chris. Vamos ver se ele vai conseguir participar hoje. Thanks, Kate. Personally, I love all those epic views of the plasma wrapping around Starship. Deixa eu olhar aqui se ele mandou alguma coisa. Later today. And fans of Starship may know that Starlink enables us to bring Não, por enquanto ele não falou nada não. Nem em chat. and here on Earth. Starlink is the world's largest satellite constellation operating in low Earth orbit 10 today minutos. to deliver high-speed, low-latency broadband internet and connectivity, specifically for missions like Starship today.
And as you can see on your screen, Starlink brings us many other views. Beleza, eu vou ver se eu já pego o link aqui, inclusive, do YouTube. Drops, você pode pegar... Tô pegando aqui da Drops, pega aí o do TikTok. Não vou conseguir pegar o do TikTok agora, não. Lá, vou parar aqui. Beleza. Ô, Trop, é melhor pra você enviar o link, você envia tudo. Vou mandar lá no chat da Star. Live do YouTube. Ah, no do evento? Beleza. Ficou melhor? Ô, Chiquitinho, se você preferir, a gente pode se apresentar também durante a live. Ótimo. Opa, olha quem chegou, o Tyler. Ah, ele desativou o microfone. Acho que ele foi sair para pegar os links. Ele deve estar preparando o anúncio. Espera aí, ele... Ô, Chiquitinho, o Drops tá mandando a gente entrar no evento. Sai dessa cal, eu acho que entrar na cal do evento. O Tyler também. Thanks, Chris. We are looking forward to those views as well. In fact, we're getting ready to launch Starship in just over 8 minutes. Now, as for a couple status updates, working no major issues on the vehicle. Range is emerald green, you could say. Everything looks great in terms of the sea and back to us.
And as someone who grew up hearing 5, those sonic booms as 4, the shuttles landed in 3, Florida, and now hearing them 2, for Falcon and 1, Starship as well, fire. something to experience. Stage separation. Engines we talked about a little bit earlier. So Dan and Kate, with 4 minutes, 20 seconds left on the clock, let's hit it back to you at Starbase and hopefully watch Starship lift off today. Thanks so much, Chris. Now, if you're just joining us, we're now just about 4 minutes until the liftoff of the 8th test flight of Starship. As we reported earlier, range and weather are both very green, super green, if you will, and everything is looking good. Propellant loading continues to happen. We're going to be closing out very soon on both stages of Starship. Yeah, we're almost fully fueled on our tanks. We're going to see that closeout coming in just about 30 seconds on ship. So that's both the main and the header tanks. And then about 30 seconds later on booster. Once prop load is complete, we got just shy of 1 million pounds of liquid propellant. That's liquid oxygen, liquid methane onto both vehicles. All of our ground systems will do what's called pushbacks. They'll clear all those feed lines. We're not continuously replenishing at T-minus 40 on hold board point, Starship or super heavy before we start to have several run into minutes where we issues with can hang temperatures, out at that T-minus or 40 just those hold LOX point. levels are that LOX level on the before we booster is start one of the to main things that run we into watch. issues with temperatures. So, or just those we're LOX also going to levels do are- a couple. That LOX level on the booster is one of the main things that we watch. A couple of final checkouts. We'll do one we're final also one gonna do a couple of of final the checkouts. thrust We'll vector do control, the one final one TVCs of on the the booster. thrust We'll vector see them control, the hopefully do a little bit of a TVCs wiggle on the test. The first booster. one We'll comes at see about a them minute hopefully do a 40 little bit of a seconds wiggle test. The first one before comes at about a launch, minute and then the 40 last one seconds, comes right as we pass that before T-minus launch, 40 and gate. then the last one comes right as Again, we if we pass need to that hold, T-minus which we held a 40 couple of gate. times on Monday, we Again, can if do we need to so hold, at which that we held a T-minus couple of times on Monday, we can do so at that T-minus 40 second. We're not currently tracking any issues that would hold us there, but if we do run into that, we can hang out for a couple minutes. That would be the Então, vamos lá para o lançamento, beleza? Faltam 2 minutos, então bora lá, beleza? Ô Trop, você consegue falar aí? Me dá o sinal aí, gente. Aê! Cadê o John? Cadê o John? Salve aí pra galera aí. Vamos lá, galera. Faltam 2 minutos. Oi? Acho que ele não vai conseguir participar mais. Ah, beleza. Vamos lá, galera. Estamos aqui com a nossa equipe de membros do nosso servidor no Discord, beleza? Então vamos lá. O Júnior Farias dos Santos falou, vai pra onde? Ele vai pra uma órbita suborbital, beleza? Então compartilha essa live e vamos lá, que faltam poucos minutos para o lançamento do maior foguete do mundo, beleza? 28 pessoas aqui sintonizadas até o momento, beleza? O Alessio Raiz vai dar pra ver do Brasil? Não. Então vamos lá, galera, compartilha essa live, Trops, compartilha a live aí no Discord, beleza? Então, vamos lá, imagens ali dos motores, então bora acompanhar esse lançamento com vocês, beleza? Ô Taylor, você tá aí? Me dá sinal aí, me dá sinal aí. Dá o alô, cadê o alô? O gato comeu a língua dele. Vamos lá! Abriu o microfone, eu acho. Aí. Vamos lá, tá chegando a hora do lançamento. Ian falou isso é real? Sim, é agora. Beleza? Vamos lá, tá chegando a hora do lançamento. Menos de 1 minuto para a decolagem. Então compartilha essa live. Se você ainda não segue a gente, aproveita e segue para ter mais lives como essa. Beleza? E bora lá, curtem bastante essa live. Vamos acompanhar o lançamento do maior foguete do mundo. 40 segundos para o lançamento. Vamos lá. Tá chegando a hora. Hold 40 segundos. Hold de 40 segundos. Deu hold. De novo. Hold. Tá, vamos aguardar para ver o que a SpaceX vai falar. Vamos ver se ela vai se pronunciar.
Enquanto isso, deixe a sua curtida e vamos acompanhar. Liberou a contagem! Liberou a contagem! Galera, compartilha essa live. Se você ainda não segue, aproveita e segue. E compartilha muito. O Bracinho Edits falou, bora, vamos lá. O Carla Ribeiro começou a seguir, gente, salve para você. Vamos lá, 15 segundos para o lançamento. Bora lá, curtem aí. O Felipe também começou a seguir a gente. O Paulo Sérgio também começou a seguir a gente, salve para você. Contagem regressiva em 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ligando os 33, 32 motores Merlin e... Cadê? Subindo Starship! Aê! Bora! Caraca, vai bater no drone! Meu Deus do céu, olha isso, velho! Subindo Starship! Decolando diretamente de Boca Chica em Starbase! Vamos lá com a missão... Caraca, velho, que da hora! Vamos lá! Vai que vai, Starship! Vamos lá! 600 km por hora, 2 km de altitude. Vai subir do Falcon 9 nesse exato momento! Caraca! Bora lá! Bora lá! 1 minuto de missão! Bora lá, compartilha a live, galera! Se você ainda não segue a gente, aproveita e segue pra ter mais lives como essa. Vamos lá, tá chegando a hora. O Carlos Ribeiro, meu filho, que compartilhou comigo, isso aí. Bora lá. 1 minuto. 1 minuto de missão. Max Kill, passando pelo Max Kill. Muito bem, bora compartilhar a live, galera. Compartilha essa live se você ainda não segue. Câmera on board nesse exato momento. Câmera on board! Bora lá! E lá vamos nós para mais um lançamento incrível. Isso aí! Bora lá! O Alessio Reisletou no quintal. Vai dar pra ver passando aqui? Não, cara. Se dá pra ver é porque tem algo muito errado. Bora lá! Vamos lá, tá se aproximando. 2.500 km por hora, 28 km de altitude. Vai subir do Falcon 9, o maior foguete do mundo. Então, bora compartilhar essa live, galera. Muito bem. Muito bem, vai subir do Starship. Vai subir do Starship. Muito bem, bora lá. Bora lá, vai explode ou não separar. explode? Eis a questão. Isso aí, vamos ver. Vamos ver. Vai separar? Cadê? Será que quando que vai separar? Não sabemos. Tá tudo lindo por enquanto. Tá... O SpaceX está com ótimas imagens aqui. É, rapaz, vai tirando. Consegue me ouvir agora? Sim, agora sim. Tá tudo ok aqui o áudio. Vamos lá, aí, cortando Separação. aí. Desligando uma parte de motores e hot stage! Hot stage! Uhul! Separando! Separação confirmada. Caraca, que Super da já iniciou os hora! procedimentos de retorno. Nossa, velho, olha isso! Hot stage. Eu vi uma faísca ali na Starship. Eita, rapaz! Vamos ver, só torcer pra não explodir essa bagaça! Vamos lá! Eu vi algo estranho na Starship. Bora lá! Compartilha essa live aí, galera! E compartilhe, se você ainda não segue a gente, aproveita e segue para ter mais lives de lançamentos como esse. E mandem contribuições para tocar musiquinha exclusiva, hein? A gente ainda não tocou a musiquinha. Então bora lá! Vamos lá! Bora lá! Aparentemente um dos motores. Pela primeira vez mostraram a imagem da baia dos motores! Caraca! Olha isso, que lindo! Vamos lá, o Ricardo Soraya falou, vai dar pra ver do Brasil? Não! Dois motores do Super Ref falharam. Na Bushback Burn? Exato. Mas eu acho que isso não afeta. Vamos ver se vai Pode ser dar bom for Booster Return. apenas problema devido à virada. Vamos ver.
Ó, tá voltando, hein? O ex falou, pois não é nem pra criar em terra, e sim em mar e outra pra ele ser capturado. Cara, não entendi essa pergunta. Bora lá, belas imagens por enquanto, hein? Ó, que da hora. Vamos lá, separação do hot stage, hein? Do anel do hot stage, separou. Separou o anel do hot stage. Super Heavy está ganhando velocidade, perdendo altitude rapidamente. Vamos lá. Aparentemente está tudo ok com o Starship. Bora Todos lá os motores acompanhar, estão hein? funcionando. Falta poucos minutos para o lançamento do foguete. Faltam poucos minutos. A tela que todo mundo adora. Vamos ver. Agora é a hora que o filho chora e o booster chora e os engenheiros não vê. Vamos ver. Olha isso, cara. Olha o hot stage entrando Olha na ali o frente. hot stage. Caraca, o Felipe falou, ele tá indo pra onde? Ele tá indo, o primeiro estágio ele está descendo e o segundo estágio ele está indo pra uma órbita suborbital, beleza? Vamos lá, tá descendo o primeiro estágio. Vamos ver se vai pousar. Galera, se pousar é pra gritar, viu, o Steph? É pra gritar mesmo, tá? Meu Deus, tá Vou poder chegando me a emocionar hora. muito aqui não. Tá chegando a hora do Starship. Tá soltando fumaça. Vamos ver, como tu sabe que é perigoso, eu achava que com CPS... O quê? Vamos ver, o Ângelo falou grita mais alto. Bora lá, tá chegando a hora do pouso do Super Heavy. Meu Deus, que câmera linda. Caraca, mano, tá descendo. Magnífico. Que câmera linda. Tá descendo, passando pela uma camada de nuvens. Vamos ver, olha lá, tá aquecendo. 10 km de Tá com altitude. plasma. Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver, galera! Compartilha essa live! Caraca, imagem câmera térmica! Pela primeira vez! Vamos ver, vai pousar! Deixem a sua curtida! Vai ligar os motores! Ligou os Vamos motores. ver! Ligou os motores. Ligando! Ligou os O motor motores! falhou. O motor falhou. O motor falhou! O motor falhou! Vamos ver se vai pousar! Ai, meu Deus! Tá torto! Ai, 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 ai! Meu Meu Deus do céu. Meu Deus, cara! Olha o... Meu Deus, vai pousar de Nossa novo! senhora. Vai pousar, Vai pousar! Meu Deus! Não cai! Pousa. Minha Nossa senhora. Veio totalmente torto. Mano, ele veio muito torto, cara! Pousou. Que é isso, velho? Pouso realizado com sucesso pela terceira vez, mano! Caraca, velho! Inacreditável isso, velho! Lindo, cara, que lindo. Que Foi incrível, perfeito. O mano. Bucha ficou totalmente torto desta vez. Foi, Pensei que ia velho. dar merda. Caraca, ele veio com um ângulo muito acentuado, Ficou muito mano. econômico. Paulo Henrique falou, vai Tem um fogo ali no motovácuo. A vácuo. Tem um parece um fogo. A vácuo ali. Eita, tá dando um... Parece que tá rompendo o motor, a tubeira, né? Por um segundo eu achei que ia falhar o pouso. O pouso tinha ficado muito Então, pesado. cara, eu também achei a mesma coisa, velho. Vamos ver. Vamos lá. Eita. Ai, ai, ai. Meu Deus, deu ruim. Desgraça! Deu ruim. Deu ruim, caraca, meu. Desgraça! Não. Deu ruim. Tá girando. Cara, Desgraça! não. Meu Deus! Caraca, Meu não. Deus. Não. O que é isso? Olha isso. Here I know. Caraca! Mano, olha isso, velho! Nunca... Caraca! Já era, velho! Já era, mano! Não dá mais! Olha isso, ele tá Meu girando Deus. loucamente, velho! De novo, cara. Poxa, cara, de novo. Cara, de novo, velho! Será que... Eu acho que o problema é na Starship V2, cara! Olha isso! Tá Cara, girando não é. loucamente! É dos motores.
Agora perdeu o Ainda sinal, não já perdeu, era. ainda Deve ter explodido. Ainda não perdeu, não perdeu. Não, Perdeu ainda o não. sinal. So we'll continue to stick with it. Mais um motor vai desligar o desligou. motor. Só tá com só tá com um Raptor vácuo. Mano, For those of you olha that o lock, have- olha o lock. Olha For those of you that just a medição do recently lock, joined do us, lock. we had Caraca, mano. a successful Olha o Lox liftoff tá of the disparado, velho. test Deu flight of ruim. Starship, Mano, followed by a se movendo successful stage motores. separation. We saw Deu the muito booster ruim, chegar de mano. You can topo. see it just behind us here. The booster had a Caraca, successful mano. catch back Eu at nunca vi the isso, tower. velho. Unfortunately, it seems as though E we parece que lost sempre the, foi no the mesmo attitude control mesmo of the ponto. ship. Acho que foi na We are mesma standing hora by que as we a Chip listen 31 in também with deu the problema teams on the depois, next após o Só que pouso. foi. What information we're able to Pior que provide foi. you. We will Cara, sabe o que eu as acho soon as que we é? are able. Caraca, But mano. it's F, velho. pretty incredible to take a moment and see acho with que é the que tá booster just acontecendo isso? behind us. Certainly a different view than last time. And at this point, No, we've na Chip V2, essentially lost tem contact tipo, with the tem ship. tipo We're no canos longer que receiving ligam telemetry at os this motores moment. separados. So Antes era we tudo were conectado only junto. Eu acho que é 20 seconds problema away or disso. so from the end of that ship Cara, ascent mano. burn. We saw several of the engines start to Mano. cut out. Once you lose enough of the Eu não sei nem o que falar, cara. Deu ruim de novo. É a segunda não. falha consecutiva. É. Eu Cara, acho, de novo. eu acho que o problema agora. é na Chip V2. Olha, Olha a Falei, cara eu achei do... que um fogo, motor a vácuo. Eu falei que é um fogo, motor a vácuo. É, cara. Deu ruim. Ó a cara dos caras, mano. O ex falou, gente, o que aconteceu? Deu ruim de novo, tá? Na Starship, velho. Olha a cara dos caras lá de Tô vendo contra da replay missão, agora. velho. Tô vendo replay. Tá Foi todo muito mundo sem instantâneo, graça. cara. Todos os motores desligaram ao mesmo tempo. Quase todos. É, o último instantâneo isso. ficou só um motor Raptor vácuo ligado. Vácuo. Só um. E aí depois acho que a telemetria até congelou. Gente do céu. Deu ruim, velho. Deu ruim. De novo. Deu ruim de novo. Caraca, mano. Alguém sabe, ô Trops, ou Taylor, depois vai vendo se alguém postou alguma coisa no Twitter dos destroços, sei lá. Beleza. Qualquer coisa, fio, vai, manda aí. Manda aí. Tá vendo replay agora, mancho? Começou a girar muito. Sim, cara, ele ficou descontroladamente. Olha lá o booster, olha que lindo o booster pousado. Ai, ai. Salve para o TNT Corinthians, muito bem. Alessio Reis, ele tá caindo, galera. Tô no quintal. Cara, ele realmente tá caindo, mas não no seu quintal. E não vai dar pra ver do seu quintal também. Bora lá. Cara, pousou o booster, mas a chip 34 não foi muito boa, tá? Não teve um trabalho muito bom. Beleza? E o Trops que tá aí também, Daniel. O Trops, o Heitor. Ó, o Exal. Ó, Trops, tá? Alguém te reconheceu aqui, hein? Manda salve aí, manda salve. Ai, ai. O Dias falou, esse lançamento deu certo? O Fernando, eu acho. Não, cara. O lançamento deu errado. O Matheus Sainz enviou uma rosa, então vai ter a contribuição dele. Segura aí! Aí, muito bem. Vamos lá, enquanto isso você está acompanhando o lançamento. Na verdade, o lançamento já foi, né? Mas o pouso do booster que já pousou, né? Mas vamos lá. Caraca, Matheus, você enviou mais 3 rosas, então segura a contribuição. O booster, ele parece que ele tá torto comparado A torre, né? A direção reta da torre. Cara, mas se a gente olhar o replay, o booster ele veio com uma inclinação, com um ângulo de ataque super agressivo. Eu acho que deu pra ver claramente que ele veio muito agressivo. Ficou muito inclinado. Sim, mano. Cara, depois a gente vai ter que ver no replay. Tô assistindo, o Dias, tô assistindo seus vídeos, manda salve. Salve aí, Dias. Tudo bem. Bora lá. Esse lançamento que já lançou. O pouso do booster já pousou? Sim, já pousou. Tá lá atrás, mas a chip
34 não ficou rodopiando. Achei triste a situação. É o bracinho. Cara, não foi bom não. Galera, isso não... Com uma coisa dessa, assim, ninguém sai ganhando, tá? O Azox enviou 5 rosas, estão... Segura a contribuição! Agora, não vai ter mais... Agora o pouso agora vai ter só no voo 11, talvez. Oi, Trops, o que você disse? O pouso da Starship agora, V2, agora só no voo 11 agora. Velho. Mano, mas eu acho que se eles não mudarem a chip V2, vai dar errado de novo. Porque dá falha, 2 falhas consecutivas na chip V2 é porque tem algo muito errado nessa nova variante. Foi, de novo, vazamento de combustível. Eu acho, cara. Porque você viu que foi por causa de novo, ele desligou. Agora a gente não sabe se é o sistema de desligamento dos motores automático ou por causa de alguma outra coisa, mano. Vamos lá, o Wes enviou um Earth Me, então segura a contribuição dele. Não foi automático, porque os motores começaram a desligar, assim, um por um, entendeu? Só que foi muito rápido. Tô vendo aqui o replay, foi um por um, só que foi muito rápido. Mas foi tudo de uma vez? Foi novo, tipo pim? Bom, vamos ver, né, mais pra frente, vamos ver se o que a SpaceX vai se pronunciar, beleza? Esse foguete é do Elon Musk? Sim, Dias. No Twitter. Me chama de Nando, beleza. Que o Azox... Olha o link que eu vou mandar no chat da staff. Olha o link que eu vou te mandar no chat da staff. Beleza, deixa eu ver. Vamos ver, gente. É o momento da explosão. Mas é desse voo? Olha, então tudo indica... Deixa eu mostrar aqui no chat. Bom, tudo indica que essa foto pode ser a primeira foto da explosão do Starship. Olha aqui. Então, essa pode ser a primeira foto. A primeira foto da explosão do Starship, beleza? Da Ship 34. A gente não sabe se é... Ó, tem outro vídeo aqui, ó, Miami. Ah lá, acho que dá pra... Esse aqui dá pra ver ele girando. Logo da resposta desse, olha isso. Manda o link aí no... Ô, Trops, vai colocando lá no anúncio. Ou Taylors que vão fazer tarefa separada aí. É outro vídeo, só que agora é maior. Deixa eu ver. Cara, que louco. Vamos ver. Olha o chat da staff, olha o novo link. Acabei de ver. Eu mandei. Vamos ver. O Azox enviou 2 rosas, então segura a contribuição dele. Mano, olha isso, cara. Aqui dá pra ver. Mano, olha isso, ó. Tudo indica que isso aqui é o pedaços da Ship 34 caindo, mano. Olha como que ele caiu rápido. Caraca, mano, que loucura. Caraca, mano, a Azox enviou 13 rosas, então segura aí. Vamos lá. Galera, deu ruim, tá? Bom. Então, enquanto isso, galera, acesse o nosso servidor no Discord. O link está na bio do perfil para acessar mais informações espetaculares como essa, beleza? Aqui tudo indica... Aqui, ó, outro parece ser outro vídeo. Olha isso. Caraca, cara. Outro vídeo. Mano. Ó.
Você é louco. E o Azox enviou mais... em Miami, então onde... Oi? Deve aparecer outros vídeos só que do Caribe agora. É, de Miami, cara. Esse aqui são da galera de Miami. O Azox enviou mais 13 rosas, então segura aí. Tá, que é o que tá em Bom, pra quem não viu o pouso, esse foi o pouso do booster. Beleza? Vamos ver o replay aqui, ó. Ó, que da hora, cara. This is going to come down to 3 engines. Cara, ele veio bem torto. Olha isso. Gente. And we just heard the sonic boom. Tá muito finado. Ele veio muito rápido. What an incredible sight to Pousou see the super heavy booster normalmente no gliding down into the chopstick arms once again. Em direção o TED. É. Ele pousa agora de cabo. E ele balança muito, cara. Balança muito. Caraca, mano. O ex-ES enviou um coraçãozinho e 1, 2, 3 rosinhas. Então segura a contribuição aí. Bom, vamos lá. Deixa eu ativar meu cursor, porque aí vocês conseguem ver o meu cursor. Tipo de V2, aí seguir pro espaço, levar uma banana na carga, eu acho que a V2 não consegue. Não. É uma falha. Ovelha negra da família. O Azox nível 23 é o top contribuinte da live. Caraca, mano. Agora vai me ajudar a pagar membro do lado do nas pessoais, velho. Vai me ajudar. Valeu aí. Valeu mesmo. Bom, vamos lá. Enquanto isso, cara, ó, vamos olhar aqui novamente o replay. Tô vendo o Twitter pra ver se Olha aparece isso, alguma cara. notícia nova. Do nada, tipo, mano, ele começou a girar, cara, muito. O Paulo Henrique Campos falou, só vai aparecer só de manhã os destroços. Não, já estão aparecendo, já a galera já conseguiu registrar, já. Mano. Esse álbum já acabou de comentar também. Caraca, velho. Que louco. Que louco, mano. Bom, eu sou o Taylor. Ah, Taylor, você. Eu tô doando aí. Ah, cara, é você. Você fugiu da live, né? Acaba safado. Mas valeu aí pela contribuição. Valeu mesmo. Ó, de outra perspectiva do Joe Barner. Ó. Pode aparecer outro vídeo. Ô, Trops, vai procurando mais imagens aí, se você conseguir. Ó. Usou. Cara, tudo indica esperar parecer ser o Starship rodando. Olha. Meu Deus! Olha. Pera, meu Deus! Cara, olha o chat da staff. Olha o chat da staff. Olha esse primeiro vídeo e depois olha o link que eu tô mandando. Deixa eu ver. Caraca, mano. Olha isso. É da parte dos motores. Caraca, mano. Parece que explodiu algum motor. Não parece? Esse. Olha isso. Parece que explodiu, cara. Que louco. Mano. Olha isso. Eu acho que foi um motor com o nome. Vácuo. Então, cara. Olha o link agora. Esse outro link. Agora é tipo o do último voo. Uma visão tipo. Pô, só que é desse voo atual. Pera aí. Vamos ver. Cara, olha pra isso. Deixa eu ver aqui.
Bom, deu ruim, gente. Deu ruim. E... não tenho o que falar mesmo. Beleza? Mas... vai ficar bem zoado pra SpaceX agora. Bem complicado. Porque já é a segunda falha consecutiva. Então, realmente vai ser bem... O link é todos eles estão se entrando. Esse link. Vai ser bem complicado. Aqui, ó. Imagens aqui do... É desse... Cara, parece tanto do... Passado. Então. Mas também é o mesmo veículo. E no mesmo lugar, então faz sentido. Então. Cara, olha pra Procurando isso. mais coisa aqui no Twitter. Ó! Outra visão. Mano. Eita! Olha isso. Será que agora vai ter de outro avião? Ou não? Avião? Ah, seria legal. Seria bem legal se tivesse. Mas que foi bem feio foi. Olha aqui, olha isso, velho. Na câmera do... Deu pra ver na câmera lá da staff o motor explodindo. Ah, boa. Olha isso, cara. Mano, eu acho que o problema é no motor ou no tanque. Eu não sei, cara. É muito... Sabe o que eu acho? Que agora, na Starship V2, tipo 3 canos que vão para os motores a vácuo. No antigo não tinha isso. Eu acho que ele tá falando problema, porque nos dois voos, o problema foi no motor vácuo. Então. Ó, outra imagem da explosão. Cara, eu vou salvando aqui e depois a gente vai... Mas olha essa imagem aqui do computador, do controlador da missão, cara. O Cauãzinho já não foi o voo da Starship? Já foi, mas a gente tá analisando o porquê que explodiu, porque ele explodiu, beleza? Olha isso, cara. Que loucura. Bom. Olha isso. Tem uma nova visão do International Gateway. Vamos ver. Vai estar tipo girando. Bom, a galera do nosso Discord tá comentando também, galera. Então, se você quiser também fazer parte dessa discussão aí, faça parte, beleza? Ah, o Interstellar Gateway, eu já vi essa imagem. Já vi essa imagem. Cara, pena que eu não consegui fazer parceria com ele, senão ele teria me mandado umas imagens gabulosas. Mas não deu nesse dia, nesse lançamento. Beleza, galera? Mas a gente vai tentando fazer o possível aqui pra trazer ótimas imagens aqui pra vocês, beleza? Mas é o que tem pra hoje, gente. Deu ruim. E agora é avaliar. Porque vai ficar complicado. Vai ficar complicado. Olha isso. Olha isso. Ó. Que louco, cara. Bom. De qualquer forma. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje, beleza? Se você ainda não segue a gente, aproveita e segue para ter mais lives como essa, beleza? Então, essa foi a nossa avaliação do Starship, beleza? E também, bora lá
acompanhar, né? Ó, o Super Heavy já tá descendo, beleza? O Super Heavy já... Tá descendo? Pelo que eu vi, sim. Nossa, é muito rápido. Parece que sim. Bom, mas é isso, galera. Valeu, Trops, pela participação. Dê suas últimas palavras aí. Quase tive um ataque cardíaco quando o booster foi pousar, porque ele tava muito desalinhado. Muito, cara. Bom, mas é isso, galera. Se você ainda não segue a gente, aproveita e segue pra ter mais lives como essa, beleza? Vão no nosso servidor no Discord, o link está na bio do perfil, beleza? Pra ter mais atualizações sobre esse lançamento, beleza? E eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou! Sabe aquele vídeo do computador da explosão? Aham. Tem alguns segundos antes, mostra uma câmera totalmente pegando fogo. É sério? Você tem a imagem aí? Tenho, peraí. Cara, que loucura, mano. É a primeira... Dá pra Mano, ver, a gente tipo, nunca uma viu câmera isso. muito avermelhada. Como se estivesse pegando fogo. Mano, tem algo muito de errado. Caraca, mano. Olha isso. Nossa, velho. Lixo. Que loucura, cara. Cara, eu não sei nem o que falar, velho. Ah, deu ruim de novo, né? Agora... Caraca, cara, eu achei uma imagem aqui de frente, mano. Parece um monte de estrela cadente. Que loucura. Olha isso. Esse cara, ele mandou o vídeo certinho. Deixa eu ver. Mandei na Steph. Salvando aqui os vídeos. Eu tô achando aqui. Eu também tô 15 salvando minutos tudo. de vídeo. Explosão.
Nossa, cara. Que louco. Meu Deus! O quê? Achou uma melhor ainda? Achei. Não é uma melhor, tipo assim. Dá pra ver, tipo assim, os destroços caindo no mar. Não caindo no mar, tipo assim. Sabe quando a Starship assim na atmosfera e aí começa a cair reto pra baixo? Aham. Tipo isso. Os Caraca. destroços. Manda aí. Deus, que vídeo é esse que mandou? Cara, olha esse ele passando pela camada de nuvem, mano. Holy shit, it's coming right at us! Holy Eita. shit, dude! It's coming Deu pra right ver que o at us! motor que falhou foi o motor airbag. E os outros dois motores que não falharam foi porque estava sendo protegido pelos motores normal, entendeu? Aham. Caraca, velho. Deu pra ver certinho ele diminuindo a velocidade, mano. Então, Que louco. o motor que falhou foi o que estava pegando fogo. É. Foi aquele que a gente tinha visto antes da explosão? Hã? Foi aquele que a gente tinha visto antes da explosão, que tipo, você até deu uma olhada? Foi esse. Explodiu. Caraca. Caraca, foi em sequência. Um Raptor vácuo e dois a nível do mar. Desligaram simultaneamente, um atrás do outro. Aí depois ela começou a girar. Caraca, cara. Quem vai ser demitido lá na empresa do É, SpaceX. alguém vai ir mandado embora. Olha isso, cara.
Caramba, mano, de novo. Cara, difícil. Vou muito. usar o boster, mas não consegue chegar em órbita. E eles nem testaram o novo formato dos flaps. Então até agora. Nem conseguiram testar o novo formato, se é mais eficiente ou não. Credo. Que é isso? Caraca, cara, essa teve uma imagem escrota de linda. Opa. Jesus. Um motor, eu tô vendo aqui no site Radar, dá pra ver motor não, um avião desviando sua rota. Será que alguém gravou? Ô, Tropes, eu vou indo então, viu? Valeu aí pela participação, tá?